três e... Gravando! Peraí, amiga, eu tô com um arroto na garganta, sabe? Solta, bota pra fora, amiga. Igual o Shrek, melhor pra fora do que pra dentro. Vambora. Pronto, vamos lá. Oi, Micas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Entre Micas. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre falar em público. Coisinhas boas, né? As coisas que a gente gosta de fazer. Eu, particularmente, amo falar em público, como vocês já devem ter percebido. Eu amo falar em público. A Duda já é um pouco mais tímida. Agora que ela tá desenvolvendo essa habilidade. Mas aí, amiga, me conta. Como tá sendo essa experiência pra você? Porque nesse ano você tá falando muito em público. Que tá sendo bem diferente de uma experiência anterior que você já tinha. Como foi pra você essa transição? Como que era no primeiro momento e como que tá agora? Então, sempre foi muito difícil, eu sempre fugi, né, de microfone, de falar em público, nunca quis eu ser a pessoa a falar, a mostrar, a apresentar, nada, trabalho na escola, nada. Só que de uns tempos pra cá, você começa a sentir necessidade de, né? Então, assim, eu trabalho, sou autônoma, né, então eu sou consultora de imagem e aí pra captar cliente eu preciso levar o meu conhecimento, mostrar para as pessoas o que eu sei e como que eu posso ajudar elas. E ninguém melhor que eu mesma falar do meu trabalho, né? E se você estiver em algum local e precisar de alguém, né, pra falar, tipo, quando a gente fazia grupo juntas, né? Então, tipo, você apresentar não era o problema. Tipo, era meio que até esperado, né? Tipo, vai lá, vai. Aqui a gente faz a parte, aqui você só fala. Né? Vai. A gente dividia o trabalho. E na faculdade, amiga, como que era? Tipo, era igual na escola ou então, ali que você começou a perceber que precisava? Então, agora que você perguntou, eu parei pra pensar, porque na faculdade a minha melhor amiga era a Nick, tímida igual eu. Tímida igual você. Eu não consigo imaginar como que isso funcionava na prática. Eu acho que a gente era as duas bem quietinhas, bem na nossa, assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente não apresentava muito, não. Não, agora sim, momento curiosidade, tá, gente? Aí aqui é papo de mica mesmo. Como que eram as apresentações de trabalho numa faculdade de moda? Como que é isso na prática? Assim, então, tipo, o que você tinha que apresentar? Depende, né? Quando a gente tinha a matéria de produção, de criação de coleção. Aí nessa matéria, então a gente tinha no semestre os 6 meses para desenhar uma coleção de 30 looks e aí no final do semestre você tem que produzir 2, 3 looks. E aí a apresentação, o que você apresenta é, de fato, você mostrar a roupa. Então não é uma apresentação tipo pra turma inteira, é você pegar e levar pro professor, olhar, olha aqui, analisa a roupa. Então, e tipo, enquanto o professor tá analisando de um colega, os outros estão meio que conversando, tem um ou outro prestando atenção. Tipo, eu prestando atenção não tem aquela coisa, aquela pressão psicológica. E aí, assim, o que tinha, assim, na faculdade, na minha, né, na FAAP, e no segundo semestre acontece um concurso, que é o FAAP Moda, como todas os anos da graduação de moda, você cria a coleção, você pode inscrever a sua coleção nesse concurso e ele pode ser um dos finalistas e aí recebe um patrocínio para você produzir aquelas peças e ter o desfile. E você participou disso, né? Não, senão eu ia assim, te matar. eu me inscrevi os 4 anos, mas a minha coleção não foi aprovada. Porque pensa, da faculdade inteira são 5 que são aprovadas, assim, sabe? Tipo, é um negócio super concorrido, gente, bem legal, assim. Ai, gente, adorei isso daí. Acho que as faculdades têm que aderir isso. Não, daí, e aí entendeu? a apresentação, nesse caso, é justamente, tipo, é uma noite de desfile, né? Eles chamam apresentador pra apresentar os desfiles. Gente, que é super babado. legal. Eu ia me dar super bem nessa faculdade, cara. Eu já tô aqui, olha, eu já consigo me imaginar, entendeu? Porque eu já ia fazer amizade com todo mundo, já ia fazer amizade com jurados. Ao mesmo tempo que eu ia concorrer com a minha coleção, eu já ia chegar lá, menino, dá aqui esse microfone, deixa eu apresentar. Gente, babado. Ai, cara, nossa, faculdade de moda deve ser surreal de legal, cara. A de direito tinha essas apresentações, né? Mas é tipo júri simulado, é outras coisas. Aquela assim, sustentação oral, não é? Sustentação oral. Sim, sustentação oral entre aspas, né? Basicamente, em algumas disciplinas você tem que fazer um seminário, que é apresentar um caso específico daquela disciplina. Ou você vai atuar pela defesa, ou você vai atuar pela acusação. Tinha, sim, o júri simulado e tal. Eu nunca gostei de júri simulado, gente. Nunca foi muito a minha praia, não sei o que é. Não deu match ali. Não deu, não gostava. Eu gostava mais das apresentações. Mas assim, de apresentação em si, eu preferia apresentar eu mesma e só eu, entendeu?
Eu detestava trabalho em grupo, por exemplo. Eu sempre detestei trabalho em grupo, porque na prática sempre sobrava pra mim fazer tudo, né? Porque como eu apresentava, se a pessoa não fazia a parte dela bem feita, quem ia falar? Maria. Não, e você não ia apresentar um negócio mal feito, né? Jamais, né? Quem me conhece sabe, gente. Eu jamais faço coisas mal feitas, então não dava, cara. Eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito enjoada, né? Você sabe. Os meus trabalhos... Criteriosa, amiga. Nossa, eu era muito enjoada, cara. Eu lembro que teve uma matéria que foi muito traumática pra mim, que foi a matéria de direitos humanos. Me colocaram num grupo aleatório, assim, uma galera que não queria fazer nada. A gente caiu num grupo para falar sobre direitos indígenas. A gente tinha que achar uma tribo indígena para falar com os indígenas, para convencer eles a darem uma entrevista pra gente. Olha, foi caótico, eles não quiseram dar entrevista. A gente não conseguiu nada. No final, assim, eu ainda dei uns rebolation lá para apresentar o negócio. O professor olhou assim, tipo, eu esperava muito desse grupo. Aquilo ali pra mim foi a morte. Aquilo ali pra mim foi a morte. Porque eu sei que foi porque o pessoal do meu grupo foi extremamente incompetente, assim. E paciência, né? Meu Brasil não dá pra ter tudo. Mas, assim, em relação a falar em público, sempre foi... Foi mais tranquilo pra você. Sempre foi uma coisa muito de boa pra mim. Acho que sempre foi muito natural, né? Nunca tive aquela coisa, assim, de... E como que você se prepara pra falar em público? Então, por exemplo, antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando e a Maria falou que você tem uma entrevista amanhã, né? Tem entrevista amanhã, né? Pra variar. Quem me segue aí sabe que quase toda semana eu tô na televisão falando sobre temas aleatórios. Então, gente, basicamente, quando eu vou falar sobre um tema que é um tema que eu domino, não tem muita preparação, não. Eu preciso basicamente entender o que a pessoa quer saber. Aí a pessoa fala, não, ó, o público quer saber isso, isso e isso. Aí, beleza. Aí eu consigo desenvolver pra trazer aquele entendimento pra pessoa. Igual, por exemplo, eu fui dar uma entrevista mês passado pra falar sobre algumas alterações em relação a um marco legal dos jogos. Então, o que isso vai afetar? Perguntei pra eles, tá, mas o que vocês querem que eu repasse pras pessoas? Porque eu não vou poder pegar a lei inteira e enfiar a goela abaixo da galera, né? Senão não tem nem tempo de televisão pra isso. Não, a gente quer entender o que é principal pra quem trabalha nesse mercado. E, no caso, se vai afetar, por exemplo, o direito das crianças e dos adolescentes, né? O que vai ter que ter cuidado em relação a isso. Sim. No caso, amanhã eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre stalking, porque teve aí um caso famoso que passou aí no Fantástico e tudo mais. Maria vai falar sobre stalking. É o tema que foi literalmente a minha tese do mestrado. Então, assim, é um tema que eu já domino. O que eu costumo fazer geralmente? Ver se teve alguma atualização recente em relação àquele tema. Entender o que foi essa mudança. E assim, uma coisa que eu sempre tento ser muito clara nas minhas comunicações é exatamente isso, de fazer a pessoa que vai ser o destinatário final da mensagem entender o que eu tô falando. Porque eu acho assim, você falar em público não é literalmente você falar qualquer coisa e torcer para que as pessoas entendam. É justamente, falar em público é pra que público? Exatamente. Gente, eu sou muito tiltada com isso, assim, sabe? Eu preciso que o público que esteja me assistindo, eles entendam perfeitamente o que eu tô falando. Então, desde muito nova eu tenho isso de, beleza, eu vou apresentar isso pra essas pessoas e eu preciso que tanto uma criança de 5 anos quanto um idoso de 90, todos eles entendam o que eu tô falando. Então eu preciso ser o mais clara possível. E isso que até é uma das coisas que eu mais escuto quando eu vou dar entrevista. Você é advogada mesmo, doutor? Sou. Nossa, doutor, você fala de um jeito que as pessoas entendem. Eu falo, mas tem muito disso, assim, sabe? Eu acho que até por essa questão de estudar muito, vir daquele ambiente acadêmico, eu sempre gosto de deixar tudo mais claro e mais mastigado possível, pra que depois a pessoa entenda, né? E também eu acho que pelo fato de você trabalhar com LGPD, né, ter essa clareza, dessa transparência, você tem muito isso. Com certeza, porque se eu falo uma coisa que a pessoa não vai entender, e eu tenho 90% das pessoas, quando você tá em uma palestra, elas não entendem o que você tá falando. Elas podem fazer uma cara e fazer bem assim. Mas por dentro, elas estão com a cabeça tipo do Homer lá, o macaquinho tocando assim. Tipo, what the fuck, né? Tipo, não tô entendendo nada que essa pessoa tá falando. E mesmo que você pergunte, ela vai falar assim, entendeu? Mas se você pedir pra pessoa te explicar o que você acabou de falar, ela não vai saber falar. Ela não vai saber. Então, isso sempre foi muito forte, porque eu tinha muita dificuldade, às vezes, de entender um professor que falava de uma forma mais complexa,
que trazia uns exemplos que não tinha nada a ver com a realidade, umas coisas que eu tinha dificuldade. Então foi até uma experiência que eu tive com professores ruins, que me fizeram falar, pô, quando eu estiver falando em público, eu não quero ser assim, eu não quero que as pessoas... Quando eu estiver explicando, eu não quero... Quando eu estiver explicando, eu não quero que as pessoas me vejam como essa pessoa aqui que não sabe o que tá falando. E eu acho que isso, cara, aí eu vou tocar num ponto sensível, entendeu? Pra quem é da minha área, se você é da minha área, vai me desculpando aí, entendeu? Mas eu vou ter que falar. Dentro do direito, tem uma galera que fala uns negócios muito difíceis pra aparecer. Eu sou o oposto. Porque eu parto da ideia de que se você fala muito difícil, você tá querendo mascarar alguma coisa. Então, provavelmente, se a pessoa tá falando muito difícil contigo, nem ela sabe o que ela tá falando. Então, fique esperto. Eu já falo logo, se o advogado começa a querer meter juridiquês pro meu lado, eu vou entender. Mas se for falar pra um cliente desse jeito, eu já chamo de mau caráter. Então, vai me desculpando aí se tu é advogado, entendeu? Porque... não é todo mundo que é obrigado a entender um juridiquês. Se o cara chega pra mim e já lança um DataVen, eu já viro os olhos, cara. Um DataVen. Não vem falar juridiquês perto de mim, não, que eu não acho legal, não. Tem que falar para as pessoas entenderem, né? Não? É verdade. Imagina, amiga, você chega lá pra sua cliente falando termos técnicos de moda. Tu acha que tu vai conseguir captar a essência da pessoa? Você acha que vai conseguir criar um vínculo afetivo com essa pessoa? Óbvio que não, ninguém gosta de quem fala difícil não, gente. Não, e técnico demais, assim, conhecimento técnico demais, quem tem sou eu e as outras consultoras demais, os outros profissionais da área, né? A minha cliente não... E isso é um erro muito comum que eu vejo, por isso, pessoa, ai, advogado é chato, ai, advogado, ninguém segue advogado no Instagram. Mas, gente, é porque a maioria dos advogados no Instagram, eles não entendem que você tem que criar conteúdo para pessoas, para o seu cliente. A não ser que você seja professor e vai ensinar, né? Aí beleza, você faz do jeito que você acha melhor. Mas para você conectar com o seu cliente final, se você falar da mesma forma que você fala com um advogado, você não conecta. Você não gera aquela faísca que a pessoa vai prestar atenção em você. Então tem muito advogado que critica, advogado que fala de uma forma mais simples no Instagram. E o que eu faço? Eu dou risada. Porque enquanto você tá aí criticando o seu colega que está falando de uma forma mais simples e conseguindo fechar muitos contratos, você tá aí, tipo, ai, não sei porque eu só atraio advogado pro meu perfil, porque será, não é mesmo, lindo? É justamente por causa disso. Se você é advogado tá assistindo isso daí, pode fazer o teste. Pega aquele advogado chato, que só fala juridiquês, entra lá nos seguidores, vê se só não é advogado. É só advogado que segue. É isso. É exatamente isso. Amiga, e pra você falar em público e gravar conteúdo é a mesma coisa? É difícil igual? Como que é? Não, eu acho gravar conteúdo muito mais difícil. Você acha mais difícil? Eu acho muito mais difícil. Porque quando você vai falar em público, tem aquela coisa de você olhar nos olhos da pessoa e aí você vê que a pessoa tá entendendo o que você tá falando. Ou não. Ou não entender, e aí você já pega no ar e já transforma aquilo e já puxa um exemplo. Até, lembra do dia que a gente foi palestrar lá no TJ? Uhum. Você palestrou num dia, eu palestrei no outro. No dia que eu fui, quando eu comecei a trazer alguns termos técnicos, por mais que fosse o pessoal da área, eu vi que tinha gente muito perdida. O que eu fiz? Peguei exemplos atuais, fui falar sobre deepfake. Você fala assim, você chama a pessoa pra falar sobre deepfake. A pessoa vai olhar pra mim assim, tipo, minha irmã, isso é de beber, isso é de comer, o que é isso? Peguei os exemplos, coloquei várias fotos, várias montagens, aquelas famosinhas mesmo, assim, que fizeram da Scarlett Johansson, do Papa Francisco. Peguei, ó, isso aqui é deepfake. Amiga, calma. O que é deepfake? Explica pra nós antes. Deepfake, basicamente, é uma deepfake ou deepface? Deepfake. Fake de falso. Fake de falso. Tá. É quando você utiliza uma tecnologia pra criar uma montagem que parece muito real. É tipo quando a galera usa a inteligência artificial pra fazer pornô dos atores. É exatamente isso, exatamente isso. Então, pra explicar isso na palestra, mais do que eu ficar explicando, é literalmente, é só mostrar essa foto aqui, a pessoa vai entender o que é. E eu acho que isso, essa é a minha parte favorita. Gente, eu acho que quanto mais gente tiver no público, mais fácil pra mim. Eu amo falar olhando pras pessoas. E pra mim, essa dificuldade, só olhar pro celular. Olha pro computador, olha pro celular, olha pro computador. Pra câmera. Não
não é a mesma coisa. Eu me acho meio retardada fazendo isso às vezes. É sério? Nossa, eu fico me sentindo muito boba, assim, sabe? Então, Tipo, mas a minha questão é diferente, porque eu prefiro gravar conteúdo do que falar em público. Por quê? Porque eu tenho a impressão que quando eu tô gravando conteúdo, eu posso fazer várias vezes até ficar bom. eu odeio, mas é esse o ponto, eu odeio fazer várias vezes. Pra mim, de primeira já tem que estar bom. Se eu tiver que fazer mais de 3 vezes, acabou. Não, e aí assim, se eu tô falando em público e eu falo uma palavra, porque assim, eu sou muito descontraída, assim, tipo, eu vou falar, às vezes eu falo, vixe, não era essa palavra, sabe, que era pra falar, e aí eu já falei, e aí eu tô com o microfone e todo mundo já ouviu, eu falei, vixe, e agora? Que nem esses dias eu postei um vídeo no Instagram que foi sem edição, e aí eu falei, soltei um foda-se, eu pensei, vixe, não era pra ter falado foda-se. Eu sou muito nesse sentido, assim, de falar sem pensar, e aí eu falei, ixi, quando eu fui já foi. Mas eu acho que isso é muito questão da prática, cara. Pode isso ser. É muito questão da prática. Eu meio que tenho a minha cabeça, ela processa antes de eu falar. Então, eu tô aqui falando, mas ao mesmo tempo já tem um divertidamente aqui, já editando o que eu vou falar, entendeu? Mas isso foi, eu não sei, acho que é uma coisa que eu desenvolvi desde sempre. Eu geralmente costumo editar as coisas que eu falo. Eu só não edito quando eu estou, assim, à flor da pele, muito emocionada. Putaça. Muito puta, ou emocionada, ou, entendeu? Num momento de TPM, que o Divertidamente, ele dá uma trollada aqui na minha cabeça. Ele fica bravo e Exatamente. E domina tudo. Exatamente. Então, assim, essa é... A gente é humano, né, cara? Não dá... uma das coisas que eu vejo as pessoas assim, ai, porque eu não vou falar em público, porque não sei o quê. Tipo, meu querido, vamos aos fatos, né? Nós somos pessoas, somos humanos, a gente erra. E, assim, pra você ficar bom, você tem que fazer. Não tem como você começar já, sendo o melhor dos melhores. Não tem como. Você tem que começar daqui de baixo, pegando experiência na prática pra você ficar bom nisso. Igual absolutamente tudo que você faz na sua vida. Mas tem gente que tem muita dificuldade de entender que isso é um processo, né? De você conversar, de você falar, de você conseguir se expressar. Porque eu conheço muitas pessoas que são assim, nossa, na minha cabeça tava perfeito. Na minha cabeça tava ótimo, na minha cabeça tava incrível, mas na hora de falar, assim, banana inteiro. Uhum. E assim, uma das dúvidas que eu tenho, amiga, antigamente, né, você tinha mais dificuldade pra falar, hoje em dia você tá falando super bem. Tu ainda ensaia o que tu vai falar antes de... Ou é no automático? Então, eu sempre me preparo. Pra mim não tem... Mas como você se prepara? Como que é essa preparação? Então, por exemplo, quando eu vou dar entrevista, eu sempre pergunto sobre o que é a entrevista. Uhum. Quer saber sobre tendência de moda, sobre cor, sobre biotipo, sobre o que você quer saber. Então, tá, é uma entrevista gravada ou ao vivo. Então, eu sempre vou preparada. Quando é ao vivo, eu já fico assim... Mas tudo bem, a gente vai igual, né? Mas assim, e justamente que nem você foi falando, né? A prática, ela vai deixando a gente mais à vontade, a gente é humano, então eu acho que isso é muito o que eu vou falando pra mim. Porque eu subo ali, eu pego o microfone, eu quero dar oi, cumprimentar as pessoas, falar tudo bonitinho, não me equivocar nenhuma vez, não gaguejar. Exatamente. E agradecer e desligar e ir embora. Então, por isso que eu falo rápido, por isso que eu me atropelo, porque eu quero sair dali o quanto antes e fazer o mais perfeito possível, né, que eu puder. E aí, justamente nessa que eu me atropelo. E aí, esse ano, como eu tô fazendo mais, tô me expondo mais, eu fico muito com essa mentalidade. Tudo bem, cumprimento as pessoas, se errar, se gaguejar, se... Não tem problema, né? Um belo domingo fui fazer provas de concurso. Eu fiz uma prova de manhã e uma prova à tarde. Eu saí de uma, fui pra outra. Era um concurso diferente. Diferente, exatamente. O da manhã era da Assembleia Legislativa aqui do estado do Tocantins e o da tarde era o ENAM. Brasil, se eu tivesse feito uma prova só, eu acho que eu tinha ficado muito mais tensa. Eu fiz as duas, eu já saí de uma correndo, vim almoçando dentro do carro, conversando com meu pai. Vambora, pai, taca aquele pau nesse carro aí, vambora. Não, e me mandando áudio, amiga, amiga, presta atenção, saí de uma aqui, tô já chegando na outra, vai dar tudo certo, confia, mandando áudio pra todo mundo e comendo aqui. E depois, refri. O melhor áudio foi o que você mandou às 7 da noite. Deu tudo certo, já tô tomando um chopp. Verdade. Porque a gente tem que comemorar os pequenos passos, entendeu? E tudo certo, cara. Mas assim, isso aí saiu completamente do nosso tema, né, gente? Mas
que a gente pode fazer, né? Somos espontâneos. Não, mas eu acho que é muito ter esse jogo de cintura e de saber lidar sob pressão, saber improvisar pra conseguir de fato falar bem em público. E eu tenho trazido isso pro consciente. Tipo, não pode acontecer nada que vai, sei lá, me desestabilizar. Tipo, sei lá. Eu acho que o mais importante é você ter consciência que você precisa continuar. Tem gente, nossa, eu já vi algumas situações bem catastróficas, assim. Dentro do direito, gente, é muito comum. Quando você vai fazer audiência, quando você vai acompanhar a sustentação oral, você vê que a pessoa tá muito nervosa e não flui de jeito nenhum, gente. É absurdo, assim. Você vê que a pessoa tá muito nervosa. E principalmente jovem advogado recém-formado passa muito por isso, assim. Hoje em dia, gente, eu sou tão de boa pra fazer tudo. Me pergunta se eu gosto. Você gosta, Maria, de fazer audiência? Não, não gosto, gente. Não acho legal. Não sei porquê. Eu gosto de falar em público, mas não gosto de fazer audiência. Não sei explicar porquê, não acho legal. Mas eu vejo que tem gente que passa real muito mal por isso. E dentro do direito é muito comum você ver a galera travando, assim. Vai fazer uma audiência, dá uma travada e às vezes tá com um cliente lá, fica uma situação muito chata. Tem juiz também que é bem difícil, que expõe o advogado também, isso é muito chato. Então, assim, o advogado, ele meio que é condicionado a fazer funcionar da forma que tiver, assim. Mas, assim, quando é pra dar entrevista, quando é pra dar palestra, você tem que ter consciência de, tá, falei isso daqui, bola pra frente. E eu acho que o principal de tudo é você ter a malícia da coisa, gente. Se eu puder te dar uma dica, tenha a malícia. Por quê? Você é o especialista. Se você chegar pra mim e falar que a moda agora é sair com uma planta samambaia na cabeça, eu vou acreditar. Por quê? Porque você é profissional. Se você como profissional me passa isso, eu vou acreditar. Eu acho que pra mim a pior coisa que pode acontecer uma pessoa falar em público é ela não passar que ela é especialista naquilo. Segurança no que ela tá falando. Se ela não passa segurança naquilo, ela não prende a minha atenção. Eu não consigo me concentrar e o que ela falar eu vou ficar tipo, mas será que é isso mesmo? Quando eu vou dar palestra, você pode ter certeza que se eu falar que você pode fazer isso, você pode. Se eu não tiver certeza e eu falar que você pode, você pode. Você tem que sair dali seguro. Eu convenço você que aquilo ali é verdade. E tem que ser isso, cara. Justamente, é isso que tem que ter na cabeça mesmo, essa segurança no que você tá falando e essa autoconfiança mesmo, e vambora. E eu acho que é muito esse entendimento de tudo bem se eu gaguejar, tudo bem se eu errar, tudo bem se alguém me fizer uma pergunta que eu não souber responder também, né? Não tem problema. Ninguém vai morrer se você falar, então, eu não tenho conhecimento desse assunto, mas assim, posso pesquisar e trazer pra você em um outro momento oportuno. Não, e também assim, e depois de tanto tempo fazendo essas falas em público, né, fazendo palestra e tal, dificilmente tem uma pergunta que a gente não sabe, não consegue ajudar em nada. Tipo assim, de repente a gente nunca pegou aquele caso inteiro, né? Até a metade eu consigo ajudar a outra. Tipo, então a gente consegue pelo menos dar uma ideia pra pessoa, com certeza, né? Amiga, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo de tudo. É impossível uma pessoa saber 100% de tudo, de tudo. É impossível. Sempre vai chegar uma questão que você não vai saber resolver e tá tudo certo. É normal. É muito normal, inclusive. Então, assim, só que é aquilo. A primeira sempre vai ser mais difícil. A primeira sempre é mais difícil. A primeira sempre é... Você sempre vai ficar nervoso porque é a primeira e pode ser que surja 500 coisas. Só que se você não fizer, a primeira sempre vai ser a primeira. É esse o ponto. Eu acho que se eu puder passar, assim, uma inspiração pra você e que tá querendo desenvolver essa habilidade, a primeira sempre é a pior. Depois que você fizer a primeira, tudo certo. Nunca vai ser pior que a primeira. Nunca vai ser pior que a primeira. A primeira sempre vai ser pior. É isso mesmo. Também acho. E assim, não tenha vergonha, comece logo, erra logo. Melhor você errar logo do que ficar, porque não sei o quê. E uma das coisas que eu sempre tive muito... Eu nunca gostei muito de gravar conteúdo. Vocês sabem, né, gente? Eu morro de preguiça de gravar conteúdo. Eu não gosto de falar olhando o celular. Eu gosto de falar olhando para as pessoas. Eu sou muito quente. Eu sou uma pessoa quente. Eu gosto de estar aqui, ó. Calorosa. Entendeu? Eu sou assim. Mas é aquilo. Durante todas essas mentorias, porque aqui vocês sabem, né, gente? Eu estudo pra caramba. Todas essas mentorias que eu já fiz, teve uma que ficou muito guardada, assim, na minha mente, que é o meu mantra toda vez que eu estou empacada para fazer alguma coisa. Que é aquela belíssima frase. Pode colocar aí, editor, escrita bem linda, letra caps lock. Feito é melhor do que perfeito. Então, é melhor você fazer do jeito que tá
do jeito que você sabe do que você não fazer absolutamente nada. De E jeito depois você ficar, ai, porque eu devia ter feito isso, ai, porque eu devia ter feito aquilo. Meu anjo, faz. Faz, depois você vê. Faz. Ah, mas não ficou bom. Aí você tá disposto a fazer outro? Se você tiver, tudo bem. Se você for igual eu não tiver, faz do jeito que dá. Ah, feito é melhor do que perfeito. Anota isso aí pra sua vida em relação a tudo. Feito é melhor do que perfeito. A gente tem que colocar na nossa cabeça que nós somos lindíssimos seres humanos, gente. Seres humanos que estão passíveis aí de cometer uma pá de erros. E não é só você. A gente tem uma síndrome do sol que é absurda, né? A gente acha que todo o universo gira ao redor do nosso belíssimo umbigo. E não é, gente. Não é assim. Muitas pessoas erram, muitas pessoas vão gaguejar, muitas pessoas vão falar as besteiras que você vai parar e ficar assim, oi? Né? O que essa pessoa tá falando? Sim, e é super normal. Mas é aquilo, se você não pratica, não tem como você ficar bom naquilo. Não tem como você ficar bom, você ficar profissional em uma coisa que você não pratica. É o básico. É que nem andar de bicicleta, fazer gatinho. Tocar teclado. Isso aí, né? É, exatamente. Falar inglês. Falar inglês, exatamente, é tudo prática. Igual as pessoas, nossa, na minha cabeça eu falo inglês perfeitamente. A pessoa sabe ler inglês perfeitamente, consegue escutar e entender, mas não fala. Por que não fala? Porque não pratica, fala. É isso, é absolutamente isso, assim, pra tudo que você fizer. Amiga, conselhos, assim. Vamos de doses de conselhos. Se você estiver falando pra uma amiga que hoje tá, assim, pensando em começar um Instagram que vai falar sobre qualquer coisa. Ela quer começar a produzir conteúdo para a internet. O que você pode dar de dica para essa pessoa para começar na produção de conteúdo? Primeiro, entender que existem produção de conteúdo, entender que existem conteúdos com objetivos diferentes, né? Nossa, então entender que vai ter conteúdo para atrair mais gente, vai ter conteúdo para conscientizar as pessoas sobre a sua solução, então vai ter conteúdo para você se posicionar. Então a gente tem conteúdos com estratégias diferentes e aí são posts diferentes, formatos diferentes, tudo. E eu acho que o primeiro é entender quais são as estratégias que você precisa aplicar no seu Instagram para você conseguir no seu negócio, né? Para você de fato conseguir desenhar aquele funilzinho lá de atrair, conscientizar e vender, né? Então, nossa, não, pode aprofundar. Eu achei isso maravilhoso, cara. Não, essa foi a melhor dica de todas. Como é, amiga? Como é? A pessoa casa com o Fábio e aí eu vou saber de funil de conteúdo, amiga. Minha irmã do céu. Gente, vocês estão vendo? Eu tô muito chocada aqui agora, cara. Então quer dizer que a pessoa tem que entender as estratégias da coisa. Se a pessoa começar a fazer um conteúdo profissional, quer levar a mensagem dela adiante, a primeira coisa eu acho que é entender quais são as estratégias de conteúdo que existem e ter elas dentro do seu conteúdo. Então, por exemplo, assim, como que você vai atrair o seu público? Né? O que você precisa falar? Quem que é seu público, né? O que você precisa falar pra atrair essa galera? Que nem, por exemplo, o meu, né? Oi, você procura um conteúdo de moda vida real? Então, tipo, isso vai atrair a minha galera. A galera que não quer conteúdo de moda, assim, daí. Você tem cara de novinha? Né? Então, tipo, o que essa galera vai... Como que eu atraio ela? Então, entender essas estratégias e... Meu Deus do céu. Fazer conteúdo. Gente, vocês estão vendo? Vocês estão vendo que as pessoas não sabem de tudo? Eu faço tudo errado, meu Brasil. Maria, como que você faz o seu? Gente, eu acordo num belo dia e falo, nossa, que belo dia para falar sobre isso. Vou lá e falo. Pro Instagram é essa, e pra falar em público, uma coisa que tem me ajudado e que eu acho que é legal a gente pensar também, mentalizar quando você for começar uma fala em público, então assim, tá ali pra subir no palco, pra falar pra muita gente, pense assim, eu vou ajudar essas pessoas com todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu puder falar, fazer e mostrar pra essas pessoas que eu sei sobre moda, é o que eu vou fazer pra elas hoje. E é isso, vambora. Nossa. É isso que eu penso, assim, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar e aí. Gente, que dicas, meu Brasil. Estou chocada. Gente, eu tô até agora passando mal com esse negócio desse filme, gente. Até agora. Não, e assim, pra você ver, gente, tem coisas que a gente vê muito na internet, só que a gente não consegue trazer pra nossa realidade, sabe? E eu acho que isso é o principal. Se eu puder dar a minha dica, é exatamente isso que a Duda fez aqui. Você conseguir contextualizar o que você vai falar pras pessoas. Porque às vezes a gente deixa tudo muito abstrato. Deixa abstrato, no sentido de...
Hoje eu vou falar sobre LGPD. Mas o que da LGPD? Tá, quem que é meu público? É uma empresa que vende produtos hospitalares. Pô, vai adiantar eu falar para essa empresa sobre LGPD aplicável às escolas? Não. Não vai, entendeu? Vocês conseguem perceber que não vai casar tão bem? Então, assim, se eu não entendo quem é a pessoa, quem é o destinatário da minha mensagem, eu não vou conseguir contextualizar de uma forma que ela compreenda o que eu tô falando. Então, o principal é, saiba com quem você está falando. Saiba o nível de instrução daquela pessoa, no sentido de, ela pode ser uma pessoa pós-graduada, mas ela é pós-graduada no assunto que eu vou falar? É isso que você tem que entender. Inclusive, né, sobre isso, eu fiz no começo do ano, no mês de março, agora, o mês da mulher, né? Eu fechei várias palestras em uma empresa que era para falar sobre imagem pessoal para as mulheres dos setores, né? E aí teve palestra para as mulheres que eram internas, para as mulheres que eram vendedoras externas, para as que trabalhavam na contabilidade. E assim, e como é engraçado isso, que quando a gente estava organizando as palestras com o próprio pessoal da empresa, a gente já organizou em públicos diferentes, porque a palestra que a vendedora externa vai escutar não é a mesma que a colaboradora interna que tipo CLT vai ouvir. São palestras diferentes, a necessidade de imagem de cada uma delas é diferente. Não, a necessidade é muito diferente, até porque uma é a cara da empresa com o cliente, a outra é a cara da empresa interno. Então, assim, é muito isso de você saber com quem você vai falar, quem vai receber essa mensagem, qual que é o público. E até o dia a dia dela. Se uma fica o dia inteiro na empresa trabalhando, vai de manhã cedinho, só sai no final do dia, ela pode usar uma roupa mais desconfortável, porque ela não fica andando na rua o dia inteiro. Agora a vendedora externa, que para o carro no sol, anda na rua, pega chuva, não sei o que, desce num cliente, desce num calorzinho de 40 graus em Palmas. Então essa aí, então ela já vai ter outra necessidade de imagem, então já é diferente. Então trazer isso pra realidade, porque assim, senão vira esquadrão da moda, vira lá aquele negócio que a gente entra lá e joga tudo fora, né? Então tem que trazer ali pra realidade dela, pra ela entender como que aquilo funciona, né? Com certeza. Nossa, e isso, gente, quem acompanha a Duda no Insta sabe que ela sempre fala sobre esse negócio do esquadrão da moda, gente, porque as pessoas realmente enxergam a consultoria como um esquadrão da moda. Vai pegar minha roupa tudo e jogar fora. Vai jogar tudo fora e vai mandar comprar de novo caríssimo. Caríssimo. Que não. Mas você também dá um cartão aí de... Ai, gente, brincadeira. Enfim, dicas para a produção de conteúdo a Maria não dá, porque a Maria é a pior pessoa do mundo para dar dicas sobre produção de conteúdo, né? Vamos melhorar pro segundo semestre, tá? Isso na aí, meta, ó, tá na meta, gente. Eu falei lá no episódio de updates. Se você não achou o episódio de updates, vai lá no episódio de updates, porque a gente falou aí sobre os nossos planos para o próximo semestre. E dentre os meus planos para o próximo semestre tá aí desenvolver melhor essa questão da produção de conteúdo. Mas para falar em público, primeiro de tudo, você precisa ter a sua personalidade. Porque não sei o que. Eu sei, gente, na natureza nada se cria, tudo se copia. Eu entendo. E sobre isso, você começa copiando e depois você vai aprendendo o seu jeito de fazer. Com certeza, porque você não pode ser um robô imitando as pessoas e tal. Você perde a sua identidade. E quando você consegue ver o profissional que ele não tem uma identidade, não flui. Não flui. Ele é chamado para dar palestra uma vez, ele é chamado para dar entrevista uma vez só. Porque a pessoa não consegue enxergar a pessoa mesmo, tipo... Parece um robozinho. Eu tava escutando até... Quem foi que eu escutei, gente? Eu escutei em algum vídeo no YouTube que eu assisti sobre essa questão dos nossos sonhos, né? Porque às vezes a gente deixa de sonhar uma coisa que é muito possível se a gente der os nossos pequenos passos. A gente deixa de sonhar, a gente tenta encaixar o nosso sonho na pessoa que a gente é hoje. Meu querido, se você encaixa o seu sonho dentro da pessoa que você é hoje, você tira todo o potencial Você tira o seu potencial de virar uma pessoa melhor, incrível, maior, né? De alcançar o seu sonho de verdade. Porque se você diminui aquilo que você quer pra quem você é hoje, quando você alcançar, não vai ser aquilo que você queria. Então, assim,
nem tudo é fácil, nem tudo são flores, a gente sempre fala sobre isso aqui, nem tudo são flores, a vida não é um morango, a vida não é um morango, tudo, as coisas podem vir com mais facilidade dependendo de como a gente encara os desafios da nossa vida. E eu acho que falar em público, hoje em dia, redes sociais é fundamental. Então, se você tá aí começando, essa é a nossa dica pra você. Se você não é inscrito neste canal, se você não deu like nesse vídeo, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, vai lá no Spotify, vai no nosso Instagram. Próximo mês a gente tá pensando assim em produzir uns negócios, ó. Gente, vocês precisam lá seguir a gente no Instagram pra verem o que a gente tá preparando pro mês que vem. A gente tá preparando um negócio, ó, vocês vão dar risada demais. E já ativa a notificação aí que se você não perdeu o primeiro vídeo de junho não, viu? O primeiro vídeo de junho vai ser muitas fofocas, gente. Você tá aqui pela fofoca? Então junho é o seu mês, que a gente vai trazer muitas fofocas atualizadíssimas daquele episódio lá que vocês gostaram. Aquele de relacionamentos que tem muitas visualizações, pois a gente sabe que vocês amaram as fofocas do episódio. Né? Então, ó, vai ter muita coisa aí para o mês dos namorados. Ai, gente, arrasou. E é isso, por aqui a gente continua sendo a sua melhor companhia na segunda-feira. A gente espera você na próxima segunda-feira com outro tema, que pode ser um tema cômico, pode ser um tema mais sério, mas sempre um tema que vai acrescentar na sua vida, porque a gente é assim, aqui a gente só traz conteúdo de utilidade pública, né? Não, até a fofoquinha é utilidade pública. Claro, com certeza, distraçãozinha aí. Não é? E nós ficamos por aqui hoje, é isso e tchau, tchau.